como é que eu uso as novenas para fazer as práticas de lei da atração? Gente, vocês me perguntaram aqui, né? Deixei no outro vídeo se vocês queriam saber como é que eu utilizava ou não, e vocês quiseram saber, né? Então, vamos lá que eu vim hoje responder para vocês como é que eu uso as práticas, né, de lei da atração usando as novenas. Vamos lá, gente. Olha só, tudo começou da seguinte forma, né? Existem várias técnicas, exercícios de lei da atração que muitas vezes a gente ouve falar, que a gente quer testar, afirmações, enfim. E o que acontecia, né? Eu começava a fazer isso, eu colocava num propósito, vou fazer por 3 meses, vou fazer para sempre e tal. E o que acontecia, gente? É que eu não dava conta de fazer. Eu começava a fazer por 3 meses, eu começava a fazer por 1 mês, por não sei quanto tempo, etc. E eu parava. Entende? Algumas práticas eu já tenho a minha prática diária, que é o caderno da permissão. Eu já faço isso constantemente, de manhã e tal. E às vezes eu queria testar alguma coisa diferente. Inclusive as afirmações, foi assim que começou as novenas, né? Afirmações, eu comecei a gostar muito de fazer afirmação. No caderno tem até os decretos que eu ensino e tal. E às vezes eu queria mudar, né? Mudar a afirmação que eu tava usando no momento e etc. Só que aí eu ficava tipo, mas eu gostei tanto daquela. E aí ficava naquela coisa, às vezes o nosso ego sabota, sabe? Tipo, não, mas se você não fizer por tanto tempo e tal. Quem nunca passou por isso? Comenta pra mim, né? Você ouve lá que você tem que fazer por não sei quanto tempo. Só que aquele não sei quanto tempo muitas vezes não é sustentável pra você, entendeu? Aí você acaba meio que falhando, entre aspas, né? E aí você fica naquilo, putz, que saco e tal, não vai funcionar se eu não fizer por não sei quanto tempo e blá, blá, blá. E eu ficava nisso. Aí eu começava a fazer uma afirmação, aí de repente eu parava, eu ficava, putz, não fiz direito. Porque eu já tenho dentro de mim essa coisa de querer ser perfeccionista, essa crença do perfeccionismo. É algo que eu tô trabalhando, mas a gente trabalhar uma crença, né? Muitas vezes, um modo de ser que eu digo, não é da noite pro dia que muda, sabe? A gente também tem que se ajudar. Eu tentar acreditar que da noite pro dia eu vou parar de ser perfeccionista e tal, não vou ficar me criticando, né, por não ter sido, não é bem assim. Eu sei, eu faço o melhor que eu posso para não fazer isso, mas eu também tento não cobrar e exigir tanto de mim, né, porque isso também é perfeição. Eu não tenho que fazer por 3 meses seguidos e tal, porque eu também não tenho aquela, disciplina de fazer 3 meses seguidos e não sei o que, não preciso me provar para Deus, essa que é a grande questão, sabe, pro universo. Então eu comecei a pensar, peraí, existe uma outra forma de fazer isso, que não seja tão dura, que eu acredite que seja sustentável. Porque o fato de a gente se criticar, gente, não vai resolver em nada, vai me colocar numa vibração negativa, né? Me chicoteando, que eu não fiz, blá, blá, não resolve nada. Aí o que eu comecei a fazer? Eu percebi, eu falei, peraí. Os católicos usam a novena. Para quem não sabe, o que é a novena? É um conjunto de 9 dias, né, com uma prática espiritual específica, ou um exercício, ou um terço, né, uma oração específica. As pessoas vão fazer o terço, né, na religião católica existe o terço, o hábito, a cultura, não sei exatamente qual o nome dado a isso, mas o ato, né, vamos colocar assim, de fazer o terço. Então, eles vão lá e por uma quantidade exata de dia, faz um terço, muitas vezes com uma intenção, entende? Por 9 dias. As novenas podem ser em grupos, individuais e tal, né? Mas a grande sacada para mim foi, se existe a possibilidade, né? E dá resultado para os católicos fazer um processo espiritual, no caso, né? Com exercícios, com orações, por 9 dias. E assim tem o resultado, se obter o resultado, sem ter que fazer por anos-luz, sabe? Por que não testar também nas práticas de lei da atração? Fazer por 9 dias alguma prática, alguma coisa, né? Ali, e observar o resultado. E para mim foi maravilhoso, porque muitas vezes, quando a gente começa a entrar na neura de afirmação, eu falo na neura porque, assim, é maravilhoso. Só que, assim, gente, eu sou bem honesta com vocês, tá? Tipo, a gente às vezes entra na neura das coisas, sabe? Aí você vê uma afirmação pra unha, aí você vê uma afirmação pro olho, você vê uma afirmação pra falar melhor, sabe? Tô dando exemplo bobo pra você entender. Mas você começa a querer fazer 1 bilhão de afirmações. E aí vira um peso, né? Se você fizer todas num dia, você não para mais de fazer, né? E não tem mais nada pra fazer da vida. Ou se você pensar em fazer uma por muito tempo, tipo, quando é que eu ponho a outra em prática, né? Não vai. Então, o que eu comecei a fazer? Fazer em novena. Pra quem não sabe, né? Só abrindo um parêntese aqui, muitas vezes eu faço afirmação, já falei isso, acho que numa live no Instagram, que às vezes eu faço afirmação com japamala.
Eu faço afirmação de algumas formas diferentes. Eu já fiz um vídeo, acho que essa live eu coloquei aqui no YouTube. Eu acho que o YouTube não permitiu deixar, porque tinha alguma coisa por causa de música. Mas enfim, direitos autorais que eu tava... Não lembro, não sei o que eu fiz na live, porque pode ter sido alguma música que passou de fundo, alguma coisa, mas eles não permitiram. Mas enfim, o fato é que eu uso afirmações de forma diferente no meu dia a dia. Então, eu utilizo de forma... usando o meu subconsciente ao meu favor, que eu falo, né? Então, essa afirmação, ela vai ficar ali presente no meu dia a dia. E essa daí pode ser por mais tempo. No objeto que eu tenho, tanto que eu tenho caneca. Quem tava acompanhando as lives lá no Instagram, que eu fiz no comecinho do ano, viram que eu uso caneca. A minha caneca é cheia de afirmações. Porque ali o meu subconsciente, ele capta o que tá ao meu redor. Mesmo que eu não esteja conscientemente praticando, né? Então, eu tenho caneca com as minhas afirmações e tal. E também, às vezes, tipo o Polaroid que eu posso colocar no meu ambiente, etc., que me ajuda também a ter as afirmações ali, como eu falei, de forma inconsciente, sabe? Não necessariamente praticando elas, mas lendo, né, sem perceber, e estando em contato com elas de um modo inconsciente, mas eu também faço com o Japamala. Por que aconteceu isso, né? A Luísa fala que você tem que repetir as afirmações várias vezes ao dia. Então eu pensei, inconscientemente no meu local, já ajuda, porque eu tenho contato com ela ali várias vezes ao dia, na caneca, quando eu pego para tomar um chá, alguma coisa, e também com post-it ou com os polaroids que eu imprimi e tal. E também com essa forma que eu falei no Japamala, porque o Japamala já garante 108, né? Só que aí eu ficava 108 repetições, eu fazer por quanto tempo? Foi aí que eu comecei a fazer com as novenas, entendeu? Então, eu pego o conjunto de 9 dias e pratico uma afirmação por 9 dias ali, dessa forma, né? A caneca eu não vou ficar mudando o tempo inteiro, porque é um objeto físico, né? E tá impressa na caneca. Mas tem algumas que eu acho que eu gosto, na verdade, de deixar por mais tempo. E aí, essas que eu vou variando, que eu quero variar de alguma forma, eu faço por novena. E assim vai, gente. Eu pego o Japamala num dado momento do dia e eu faço aquelas afirmações por 9 dias. Entendeu? E aí, quando passa aqueles 9 dias, se eu quiser, eu posso dar uma pausa e eu começo uma outra prática que eu queira. Pode ser, de repente, você que gosta do Ho'oponopono, você pode fazer, né? O Ho'oponopono por 9 dias, dá uma pausa e aí continua. Mas só para não ficar uma coisa, né, da minha cabeça, que eu peguei do catolicismo e resolvi implementar, que é o caso das novenas, né? Que funciona no catolicismo, né? Eles fazem muita novena e também é uma prática espiritual, a gente não vê dessa forma, mas é uma prática espiritual com intenção de obter algo, enfim. A Luísa mesmo, depois eu fui descobrir que ela fala para você fazer as afirmações como tratamentos, né? A Luísa, ela não interpretava a afirmação como algo, sei lá, aleatório, mas como um tratamento espiritual. Para uma cura, porque na verdade a gente é só espírito, então a gente muda a configuração através, né, das palavras. E aí, afirmando, mudando o arquivo mental. E aí ela falava, faz por 7 dias. Então, novena até é mais, né? Porque são 9 dias no total. Então, funciona realmente, tá? É até uma forma de você fazer, não ficar muito encasquetado. E também de ficar naquela neura, ai, tá chato já. Porque às vezes a gente entra nisso, né? De não conseguir sustentar por muito tempo, e aí você se sente culpado e acha que não funcionou porque você não fez por muito tempo. Assim, são poucos dias, mas com uma grande intensidade. O número 9 também, né? Tanto que muita gente explica que você pode usar o Japamala, ou as repetições que você faria no Japamala por 108 repetições, você pode fazer por 9 ou por algum número múltiplo de 9 também. Então, eu faço por 9 dias, eu solto geralmente, né? Eu faço aqueles dias ali, pelos 9 dias, da forma que eu já falei pra vocês. Eu uso de formas diferentes, de uma forma inconsciente, né? Com o meu subconsciente, mas também de formas totalmente consciente, que é repetindo mesmo a afirmação. E aí depois eu solto, sabe? E o que eu percebo com isso, né? Muita gente, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso aqui. Muita gente faz a afirmação e fala, não funcionou. Eu digo, gente, que a afirmação, ela tá atuando no nível não físico, tá? A gente tem o nosso físico aqui, a nossa forma física. A nossa forma física, ela é uma expressão do não físico. Então, é como se fosse uma transmissão. Lá por exemplo, quando a gente tá assistindo um jogo lá no estádio de futebol, tá sendo transmitido o jogo. Você tá vendo pela TV, só que ali na TV tem um delay, entendeu?
tem um delay, não tá acontecendo exatamente naquele momento que você tá vendo. Já aconteceu alguns minutos antes, você tá vendo com atraso. A mesma coisa na nossa mente, né? Na nossa mente já aconteceu a mudança. Na nossa realidade física, é o delay da televisão. É uma transmissão. Aqui é a transmissão real, na verdade, é o mental. Então, quando eu faço uma afirmação, você começa a fazer, você vai ver que quando parece que tipo, mudou nada na minha vida. E passou algum tempo, você vai começar a perceber as mudanças. Aí tem 2 erros que a gente comete, né? A gente para, como eu falei, se irrita porque acha que não tem resultado. Então, 9 dias é pouquinho, você faz, mas é eficiente, é um pouco eficiente, é isso que eu quero dizer. Você faz, só que também, né, você desliga ali, já fiz o que eu tinha que fazer, e você vai começar a ver a mudança, né? Você não parou, que eu falei que é o erro que a gente comete. E também, gente, a gente às vezes quer ver a mudança de forma lógica. Como assim? Fiz uma afirmação, por exemplo, eu sou digno. Aí você quer ver a afirmação do jeito que você acha, o você físico acha que aquela afirmação vai funcionar na sua vida. Como você acha que vai decorrer os fatos, sabe? Só que não. Existem alterações que vão acontecer na sua vida muito maiores daquelas que você do que você previa. E aí muitas vezes já começam a acontecer coisas logo no começo, só que como você não entende o mecanismo, você acha que não aconteceu nada. Entendeu? Que eu quero chegar? A questão do tempo, que eu expliquei logo no começo, é como se fosse eu dou o exemplo do carro. O carro, ele freia, né? A pessoa que está dentro do carro teve a intenção de frear, mas tem aquela distância de frenagem, que é o quê? Depois que eu aperto o freio do carro, ele continua em movimento. Mesma coisa, depois que eu mudo o que eu estou afirmando na minha mente, aquilo que estava sendo afirmado antes, né? Porque tinha uma informação que eu estou substituindo, ela continua em movimento por um tempo. Até que o que eu comecei a afirmar mude, entendeu? E comece a alterar aqui o que eu estou vendo fora. Esse é o primeiro ponto. E, além disso, né, essa questão que eu tô falando pra você aqui de como esse acontecimento vai se desenvolver, entendeu? Como aquela afirmação vai agir. A gente acha que não, mas tem que acontecer desse jeito e tal. Mas os sinais são sutis, vão afetar, às vezes, várias áreas da sua vida que você não percebia que o fato de você acreditar que você era indigno afetava, entendeu? A forma como você se comporta, como você se vê. Eu comecei a fazer os exercícios da Louise e caramba, gente, é um negócio que é louco, eu só falo isso. Você não consegue prever, sabe? Não negativamente, muito positivamente, muito ao contrário, muito positivamente. Você não consegue prever, sabe? A sequência de acontecimentos, assim, o quanto aquilo vai te beneficiar, o quanto a sua mudança de visão de mundo vai acontecer, assim, de uma forma que você não espera, realmente, sabe? Você acha que é só um caminho que tem ali, né? Que vai se desencadear, mas na verdade tem vários outros que vão acontecer juntos ali, entendeu? Então, basicamente é isso. Você fazendo dessa forma, vai dando um tempo de você relaxar, entender isso, né? Que tem esse tempo das coisas começarem a fermentar para que você perceba uma mudança fora, tá bom? Você começa a praticar um estado que eu chamo, né, de permissão, afirmação de certa forma. Eu vejo tudo de um jeito um pouquinho diferente às vezes, sabe? Pra mim é você se alinhar com quem você verdadeiramente é. Quando você afirma algo de positivo a seu respeito, você se alinha com quem você realmente é, então você permite que as coisas comecem a fluir, entende? Então, dessa forma, muitas vezes tem uma energia em movimento ali, né? E aí, à medida que você vai tirando a resistência, ela vai passando. Só que às vezes precisa de um tempo para aquela energia começar a fluir. Aí quando você faz sem essa tensão de fazer, até ver acontecer, você faz os 9 dias, depois você solta, vai fazer uma outra afirmação, vai cuidar da sua vida, fazer outra coisa, sabe? Você vai dando esse tempo também das coisas fluírem, tá bom? Então é isso, é muito simples, né? Você pode usar para qualquer técnica que você queira fazer de repente, sabe? Por mais tempo, sei lá, você começou a fazer uma visualização, você pode fazer, faz por 9 dias. Ao invés de fazer 30 dias, às vezes fica pesado demais, né? Como a Luísa mesmo fala, eu gosto muito dos ensinamentos dela. São muito amorosos e a gente tem uma tendência a não ser amoroso com a gente, né? A meio querer se castigar de certa forma, pagar penitência. Então ela fala pra gente investir na mudança, mas não deixar que se torne uma coisa tão pesada e tão dura, né? Muitas vezes a gente quer tanto mudar que, tipo, fazer uma afirmação é uma coisa chata, difícil, dolorida.
fazer uma técnica tem que ser uma coisa, não, vamos lá, não sei o quê. E não tem caminho ruim que leve para um destino bom, sabe? É basicamente isso, tá bom? Então é isso, um beijo para vocês, eu espero que vocês tenham compreendido, muito simples, né? Mas a gente pode sempre se abrir para o novo, para outras possibilidades de fazer as coisas e usar isso sempre a nosso favor, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3, e eu vi você. Eu me identifico com você, sabe? Eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo um caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê. Aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda pra esse mês. Tô com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da Lei da Atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão